Vamos lá. Vou pedir a você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Nós falamos muito sobre isso e precisamos ir mais fundo no assunto de hoje, pela importância e a seriedade do assunto. Diga comigo, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Tome cuidado como você pensa, porque todo problema nasce no pensamento. Todo problema nasce no pensamento. Por quê? Pensamento leva a sentimento. Sentimento a atitude. E atitude a resultado. Por isso, tome cuidado com a maneira que você pensa. Isso é mais sério do que se possa imaginar. Eu não tenho separado aqui, talvez eu conclua isso aí com os versículos que nós falamos na quarta-feira, mas nós estamos em Provérbios. Se nós formos para Romanos, vai falar da renovação da mente, da forma do pensar, de pensar. Tem que ser renovada. Mas vou seguir aqui em Provérbios. Tenha cuidado, ou seja, observe no que você pensa. Porque o que você pensa, o que você sente é pelo que você pensa. O que você sente é pelo que você pensa. Ok? O que você sente é pelo que você pensa. Então, pensa no que tem pensado. E você vai saber por que tem sentido como tem sentido. Quando você pensa que você pode, que você vai chegar lá, que você vai vencer, então você está pensando da forma correta, que vai gerar sentimentos corretos e ações, atitudes corretas. Quando você pensa que você não pode, vai gerar sentimento que você não pode, e as ações é de quem não pode. E automaticamente você realmente não vai poder. Quando você pensa em vitória, você vence. Quando você pensa em derrota, você é derrotado. A mente é um campo de batalha. Quando você vence, é porque primeiro você venceu aqui. Quando você perde, é porque primeiro você perdeu aqui. Isso a gente repete continuamente. Mas quarta-feira nós falamos muito sobre orgulho. Por que o orgulho é um problema terrível e tem que ser eliminado? Completamente eliminado. Porque o orgulho é o sentimento, a raiz do orgulho, a origem do orgulho, e esse sentimento que muitas vezes domina é totalmente maligno. O que derrubou Lúcifer? O orgulho. O que fez com que um anjo de luz se transformasse em Satanás? O orgulho. Por isso o orgulho é um problema sério. Eu estava compartilhando, eu estava trabalhando com alguém,
E, por favor, preste atenção no que eu vou dizer a você, que você vai entender isso claramente, tá? Eu disse para alguém há um tempo atrás, eu disse assim, você é uma pessoa muito orgulhosa. E você precisa trabalhar isso, buscar essa libertação. Então, quando você diz para uma pessoa que ela é orgulhosa, tem aqueles que vão assumir, vão dizer, eu sou orgulhoso. E tem aqueles que vão dizer, eu não vejo isso. Eu não sou orgulhoso. E aí está um problema sério. Porque Deus vai trabalhar para tirar o orgulho de dentro de você. Ele vai trabalhar. Escute o que eu estou te dizendo. E eu vou ler para você já já. Que o orgulho tem que sair de você. Ele vai expelir isso de você. Porque o orgulho faz com que Deus se oponha ao orgulhoso. O problema do orgulhoso é o pior de todos. O problema dele vai ser Deus. Porque Deus vai se voltar contra ele. Porque Deus vai arrancar isso de dentro dele. Por que Deus vai arrancar? Porque o orgulho é um sentimento do diabo. Vamos fazer um teste se você é orgulhoso? Vamos? 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 Está afim? Sim ou não? Então vamos lá. Eu disse, como disse, né? Eu disse para alguém, você é orgulhoso. A pessoa, às vezes, até choca. Não, eu não sou. Eu não sou. Então vamos lá. Significado de orgulho, do orgulho positivo, tá? O bom orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Aquele bom orgulho que a gente tem, orgulho de ser quem eu sou, orgulho do meu filho, orgulho da vida. O orgulho negativo pregoa a indiferença e a desunião, podendo ocasionar maledicência, pois esse indivíduo se coloca, diga comigo, acima de outras pessoas. Pode se colocar acima de outras pessoas porque se sente superior a outros, como não também. A própria insegurança faz com que ele haja dessa forma. Ele é inseguro, só que ele estufa. Ele infla, ele cresce. Então, se coloca acima de outras pessoas com postura arrogante e sem humildade. Diga comigo, dificilmente admite seu erro. O orgulhoso não vai admitir o erro. Aliás, ele nunca está errado. É como ele dissesse assim, errar? Eu errei? Eu estou errado? Não reconhece. Pedir desculpas é uma missão impossível. Que ele não pede. O orgulho não deixa. Não suporta pedir ajuda. O orgulhoso também não pede ajuda. O orgulhoso, ele não admite que ele erra, ele não admite que ele não sabe pedir ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não sei, me ajuda. Nunca tem a primeira atitude após uma briga. Ele não quebra a barreira. Ele não dá o passo inicial. Porque o orgulho não deixa. Nós estamos numa reunião hoje. Que reunião é essa aqui, gente? De cura e libertação. Porque o orgulho trava a vida de uma pessoa totalmente. É como eu disse, como é que Deus tira o orgulho de dentro de uma pessoa? Para a pessoa que eu disse que ela é orgulhosa, da primeira vez que eu disse que ela é orgulhosa, se ela tivesse me ouvido, porque lembre-se que primeiro vem a palavra, quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe com a circunstância, certo?
Então aí eu já não falei mais nada, acabou. Aí Deus começou a trabalhar. Aí como é que Deus trabalha? Tudo que a pessoa faz dá errado. Tudo que ela coloca as mãos dá errado. Para que ela chegue à conclusão que está errado o que está dentro dela. Que isso precisa sair de dentro dela. Nós falamos na quarta-feira que humildade é igual a promoção. E o versículo de Provérbios fala sobre isso, né? Provérbios diz o seguinte, Provérbios diz, o orgulho termina em humilhação, diga comigo, mas a humildade alcança a honra. Por isso que isso não pode fazer parte da minha vida, isso é uma desgraça, isso é demoníaco, isso é maligno. Não suporta pedir ajuda, nunca tem a primeira atitude após uma briga. Diga comigo, sempre precisa provar que está certo. Tem que provar que está certo. O orgulho ferido igual ferida emocional. Não se arrepende de nada, sempre atribui a culpa ao outro. Essa é a postura do orgulhoso. O orgulhoso se acha justo aos próprios olhos. Crítico busca falha nas pessoas e não em si. Porque o mundo está errado, não é ela que está errada. Está todo mundo errado, mas ela não. O orgulhoso é exageradamente independente, autossuficiente. Tem de provar que está sempre certo. O orgulho reivindica tudo para si. O orgulhoso reivindica tudo para si. Tem um espírito exigente e é muito preocupado com a sua. Então ele não quer acertar, ele está preocupado com o que os outros pensam a respeito dele. Esses dias eu disse para alguém assim, se você tivesse, ao invés de estar preocupado com o que os outros pensam, se você tivesse ouvindo o que eu estou dizendo a você, você tinha se poupado de muita dor. Porque o que acontece com o orgulhoso? Ele está preocupado com a imagem dele. Então, o que acontece? Se eu falar algo publicamente, vamos aqui. Se você é uma pessoa orgulhosa e você não gostaria que alguém ouvisse o que você está ouvindo agora, ou que alguém que você não gostaria que estivesse ouvindo, você já não absorve. Porque você está mais preocupado com o que o outro vai pensar a teu respeito, porque as características estão aí, do que em fazer assim, eu preciso me libertar disso. Eu preciso fazer as escolhas certas, as atitudes certas, ter os pensamentos certos, o sentimento certo, para ter as atitudes certas. Então, ele está preocupado com a imagem dele. Isso é um engano. Isso é um erro muito grande. Porque o que adianta os outros pensar que eu sou o que eu não sou? O que adianta as pessoas pensar o que a minha vida mostra que eu não sou? Os meus resultados mostram que eu não sou. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso é besteira. Os resultados vão mostrar. Porque sempre o que está dentro vem à tona. O que está dentro reflete fora. O orgulhoso, ele deseja ser servido. Ele não serve, ele quer ser servido. Deseja seu sucesso a qualquer preço. O orgulhoso se concentra no fracasso dos outros. Tem ânsia de ser reconhecido. Fica ferido quando os outros são promovidos e ele é ignorado. Não se alegra com o sucesso do outro, porque ele também é egoísta.
Eu tenho que ser até sincero com vocês. Eu falava hoje isso pela manhã. A primeira parte que eu li para você foi a pessoa que eu corrigi, que foi pesquisar. E ela mesma falou assim, eu me choquei, que eu não tinha essa visão de mim. E eu fui pesquisar qual é a característica. E aí eu vi que eu sou. Aí sabe o que eu fiz? Me dá isso aí. Eu falei, me dá isso aí, porque está bastante interessante. Está bem interessante aí a pesquisa que você fez. Por quê? Porque aí começa as coisas, dá tudo errado. Tudo dá errado. Tudo que você projeta, tudo que você coloca as mãos dá errado. E aí você vai sendo moído. Porque Deus quer tirar o orgulhoso de dentro de você. Deus nos quer como pessoas humildes. Que Jesus disse o seguinte, aprenda comigo, que sou humilde e manso de coração. Aprenda comigo. Humildade é igual promoção. Os humildes serão honrados. Os orgulhosos têm a oposição de Deus. E isso devasta com a vida da pessoa. Isso destrói com a vida da pessoa. É um sentimento devastador. E geralmente tem aquele que sabe que é e tem aquele que, como esta pessoa que disse para mim, eu não conseguia ver que eu era orgulhoso. Eu não enxergava isso em mim. Mas todo mundo vê. Todo mundo vê as atitudes, o comportamento. E como Deus quer abençoar muito a vida da pessoa, Deus vai trabalhar para eliminar. E como é que uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, muito soberba, ela se torna humilde? Descendo. E a gente não precisa disso. Nós temos inteligência. Nós temos inteligência para pensar e fazer escolhas. Por isso que o orgulhoso é muito preocupado consigo mesmo e normalmente prefere manter os outros à distância. É rápido em culpar os outros. É muito rápido em culpar. E aí vem, né? Olha como é que é sério. Diga, o orgulho precede a destruição. Diga, a arrogância precede a queda. Pô, eu não quero destruição, eu não quero queda para a minha vida. Para que eu vou carregar essa porcaria? Esse lixo? Eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um cristão. O que é um cristão? Um seguidor, um discípulo de Cristo. E Cristo é o exemplo da humildade. E ele diz, aprendei-vos comigo, que sou humilde e manso de coração. Não sou orgulhoso. O orgulho, diga comigo, leva à desgraça. Por que o orgulho leva à desgraça? Porque o orgulho, é só você ver todas as características que nós apresentamos agora, que são características do orgulhoso. É altamente destrutivo. Ele nunca está errado. Ele não pede perdão. Ele não serve. Ele não reconhece. Ele afasta e não aproxima as pessoas. Isso é destruição. O orgulho leva à desgraça. É o que eu sempre falo sobre relacionamentos, casamento, né?
principalmente, que a gente consegue evidenciar isso. Às vezes o orgulho é a causa de uma separação, de uma destruição. Que eu não cedo, você também não cede. Eu não cedo, você não cede, então vamos ver no que vai dar. E o que faz com que ninguém ceda? O orgulho. O orgulho. Por isso é tão bom. Eu estava falando outro dia, a gente tem que ser extremamente rápidos, né? Eu tenho os meus filhos, vocês estavam aqui comigo no fechamento da consagração das famílias, e eles compartilharam algumas coisas com vocês, mas uma coisa que eu sempre trabalhei com eles, que eu aconselho todos os pais trabalharem, porque é como Deus trabalha conosco. O que a Bíblia diz? Que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige por amor. E um pai faz o quê? Um pai de verdade, né? Um pai de verdade. Ele corrige por amor. Ele corrige porque se ele não corrigir, e se ele não ensinar o certo, alguém vai ensinar, né? Ou vai aprender errado. Então, eu sempre corrigi meus filhos, e após as correções, e muitas vezes correções duras, terminava a correção, imediatamente, no mesmo momento, eu dizia assim, mesmo que fosse com cinta, eu dizia assim: papai ama vocês, e papai está corrigindo, porque ama vocês, para vocês não errarem. Porque você sabe, né? Eu sempre ensinei meus filhos o seguinte, que hoje o agente de correção sou eu, amanhã pode ser o próprio Deus ou o diabo. Sabe que o diabo já foi usado como agente de correção. Na Bíblia, o diabo foi usado como agente de correção. Então, após uma correção, a primeira coisa que eu sempre fiz, até hoje, vem cá, dá um abraço, dá um beijo, e finalizamos assim, com um abraço, com um beijo. Por quê? Para que não fique nada. Para que não, e que eles não tenham aquela sensação assim, meu pai está com raiva de mim, meu pai está bravo comigo. Não, realmente, se eu corrigir, é porque a atitude de vocês mereceu a correção. Mas está corrigido, eu amo vocês, vem cá dar um abraço no papai, vem cá dar um abraço na mamãe, e terminou tudo bem, né? E termina, o bichinho sai até rindo, sai pulando, sai numa boa. Imagine se eu fecho, não quero falar com você, estou com raiva de você. Errado. Deus não faz isso conosco. Você pede perdão, você está perdoado. Se Ele te corrigiu após, imagine se você tem essa sensação em relação a Deus, que Ele está bravo com você. Você não vai se aproximar dEle. É verdade ou não é? Você vai começar a fugir dEle, que você tem medo. Deus está bravo comigo. Deus agora vai, né? Se eu me aproximar, Ele está bravo comigo. Eu errei, Ele está bravo. Não, Deus não age assim conosco. Deus age como um pai amoroso. Ele corrige, mas Ele corrige a quem Ele ama. E mais, quando nós somos perdoados, Ele é claro nisso, que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Acabou, virou a página. Vai, não peques mais. Simplesmente isso. Vai e não erre mais. Amém? Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura. Diga comigo, Deus se opõe aos arrogantes, ou aos orgulhosos, se eu mudar a tradução. Diga comigo, mas concede graça aos humildes.
Ixi, aqui está o problema. Deus se opõe aos orgulhosos. Imagine uma pessoa com um alto nível de orgulho dentro dela. Quanto mais abençoada ela for, mais insuportável ela se torna. E Deus não vai fazer isso. Mais destruição ela busca para a vida dela. Porque esse sentimento é destrutivo. Ele amarra a tua vida, ele trava a tua vida, ele impede as bênçãos na tua vida, impede a tua prosperidade, impede o teu sucesso, impede a tua felicidade, porque é um sentimento que não pode estar dentro de você. Espero que a hora que eu passei ali, você tenha prestado atenção e se identificado. O orgulhoso, geralmente ele é inseguro. Parece que ele é mas ele é uma pessoa insegura. Nós falamos na quarta-feira sobre Saul, né? O texto diz o seguinte, 1 Samuel 9, 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de dono de muitos bens. Então era rico. Ele tinha um filho chamado, diga comigo, Saul. Digo, moço, e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Então, dos homens era o mais bonito, o mais belo. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Quer dizer, dos ombros para cima, o cara era o cara. Porém, 1 Samuel 9, 21 diz assim, Saul respondeu, mas sou apenas da tribo de Benjamim, o menor das tribos de Israel, minha família, diga comigo, é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Aí ele vem e diz assim, por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Ele se sentia pequeno. Só que ele não se via como Deus o via, que essa é uma oração que nós devemos fazer. Senhor, me ajuda a me ver, me enxergar como o Senhor me vê. Essa é uma oração que você deve fazer. Por quê? Porque por ele ser pequeno por dentro, um cara que tinha uma visão pequena dele, então ele agia pequeno também. Ele perseguia quem não era seu inimigo, por exemplo. Ele perseguiu Davi. Davi era um dos maiores aliados dele. Só que ele perseguia Davi. Ele tinha inveja de Davi. Ele era pequeno ao ponto que, quando as pessoas elogiavam a Davi, incomodava ele. O elogio a Davi fez com que ele quisesse matar Davi. E ele passou a perseguir Davi por inveja de Davi. E ele já era um rei. É o escravo que se tornou rei. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Digo, o escravo que se tornou rei. Faz parte das 4 coisas que a terra não suporta. O escravo que virou rei. Ou seja, ele é escravo, ele virou rei, ele é rei, mas internamente ele é escravo. Aí ele fica insuportável. Então, a visão que ele tinha dele era ruim, então ele perseguia quem ele não devia perseguir, ele tinha inveja de quem ele não deveria ter, que era seu aliado, fez com que ele tivesse problema com o filho dele, uma sucessão de atitudes erradas. Isso fez com que esse sentimento fez com que ele desse uma brecha, o Espírito Santo saiu e um demônio entrou.
E a partir do momento que o demônio entrou, aí passou a desgraça, a destruição total na vida dele, porque aquele sentimento deu vazão ao diabo entrar na vida dele. E a partir dali, ele passou a ser um homem perturbado. Por isso, por onde nós começamos? Cuidado, tome cuidado com a maneira como você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se a gente pensasse mais no que está pensando, toda escolha errada começa com pensamento, você sabe disso, né? Primeiro você começa a pensar, por isso que a mente é tão importante você estar atento ao que está acontecendo aqui. Por quê? Porque do pensamento vai gerar sentimento. Eu preciso interromper isso aqui. Não, mas bicho, como é que eu tenho controle sobre isso? Como você tem o controle sobre isso? É aquilo que o meu filho falou na terça-feira. De 3 a 4 horas que a gente passava na escola, a gente passava 4, 5 com os meus pais. E nós, como pais, estava alimentando o emocional deles o tempo todo. Então, o que significa isso? Eu tenho contato com o mundo, estou no mundo, mas não sou do mundo. A Bíblia diz isso. Nós estamos nele, mas não somos dele. Então, eu me alimento da palavra, eu me alimento do Espírito, eu me alimento dos pensamentos de Deus. Então, se eu estou me enchendo dos pensamentos de Deus, eu vou pensar como Deus pensa. E automaticamente, essas coisas não têm poder sobre a minha vida. Não tem influência sobre mim, porque eu estou cheio da palavra, cheio do Espírito. Eu estou cheio do poder de Deus dentro de mim. Então isso não me domina. Isso não tem poder sobre mim. Amém? Aquela influência de fora não tem poder sobre mim. Então quanto tempo eu gasto com o Pai? Quanto eu invisto na presença do Pai? Porque ao contrário, isso aqui não é religião. Isso aqui é estilo de vida. E um estilo de vida vitorioso. Isso não é religião. Ah, bispo, eu não sou uma pessoa muito religiosa. Nem eu. Não sou nem um pouco religioso. Se te agrada ouvir isso, eu não sou religioso. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão que recebi o Espírito de Deus, que sou guiado pelo Espírito de Deus, que me tornei uma nova criatura e que anda em novidade de vida. Não sou religioso. Ok? Religião, o mundo está cheio. E não vai mudar a vida de ninguém, religião. Por isso, nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. É isso que faz a diferença. Esse é o nosso estilo de vida. A palavra é o nosso manual. Por isso que quando a gente chega nesse ponto que não importa o que eu estou pensando, importa o que é a palavra, eu vou confrontar os meus pensamentos e os meus sentimentos com a palavra. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. O orgulho do seu coração, diga comigo, o enganou. Eu não quero ser enganado pelo orgulho do meu coração. Já parou para pensar? O orgulho do seu coração quer dizer que o negócio se alojou no meu coração? E eu estou sendo enganado pelo meu coração, por algo que está dentro de mim? Eu vou ser sabotado por algo que está dentro de mim? Que o diabo, você sabe que o diabo não invade nada, né? Ele encontra o lugar, ele encontra a abertura, ele encontra a brecha. Se você dá, é outra história, ele vive procurando ocasião para roubar, matar e destruir. Se eu der essa ocasião, você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar
lá para baixo. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Pode subir, mas vai cair. Por quê? Porque o orgulho tomou o seu coração. Pode subir, mas vai descer. Quem está entendendo, gente? O bispo, isso não é um assunto muito interessante, não. Eu queria uma oração forte hoje. Eu não acredito nisso. Inclusive, tem gente que fica chateado comigo, fala, vem aqui fazer uma oração por mim, faço, eu não faço. Eu acredito na libertação da mente das pessoas. Eu conheço gente que está há 15, 20 anos endemoniada dentro das igrejas. É cristão batizado há 15, 20 anos e continua sendo endemoniado. Porque nunca se libertou na mente. Quando você se liberta aqui, a maior libertação de um homem acontece aqui, ó. Tanto é que eu não sou uma pessoa, eu não brinco com o diabo e não deixo ele brincar comigo. A primeira coisa dentro da igreja, pode ver que tem muito pouca manifestação, porque eu trabalho para não ter. E qualquer, manifestou hoje, manifestou depois da manhã, peraí, está tudo errado. Já está tudo errado. Tudo errado. E eu descobri também, ao longo dos meus anos, que tem gente que se esconde atrás disso, como fosse uma justificativa, ele não quer ser liberto. Porque é como se isso desse a justificativa que ela precisa para dizer, para justificar os seus fracassos e derrotas. Entendeu? Não é culpa minha, é porque o diabo luta muito contra mim, ele luta contra você, luta contra mim, luta contra todos nós. Esse é o papel dele, é destruir a maior criação de Deus, a obra-prima de Deus, que somos nós. Agora, se ele vai conseguir, outra história, né? É outra história. Lutar é o papel dele, tentar é o papel dele. Daí ele a conseguir é outra situação. Por isso nós vivemos pela fé, nós estamos o tempo todo alimentando nosso espírito, nos levantando, nos fortalecendo, nos revestindo, orando, jejuando, vigiando. Por isso que a Bíblia diz assim, diga comigo, orai e vigiai sem cessar. O que é vigiar? Estar atento, alerta. Entendeu? E às vezes eu digo para algumas pessoas, ela fala assim, eu oro tanto, eu falo, mas vigia pouco. Devia vigiar mais e orar menos, então. Se tiver que fazer uma escolha, inverta um pouco. Acho que os dois têm que ser equilibrados. Mas se tiver que fazer uma escolha, então vigie mais e ore menos. Porque não adianta orar muito e não vigiar nada. Porque tudo que você constrói na oração, a falta de vigilância põe a perder. Está entendendo? O diabo ele vai lutar para poder te roubar na falta de vigilância. Então precisa estar atento, precisa vigiar. O que eu penso, o que eu falo, as brechas que eu possa abrir, aquilo que está acontecendo comigo, aquilo que está acontecendo aqui, sentimentos que estão entrando, sentimentos que estão tentando se alojar, pensamentos que começam a crescer dentro de mim. Preciso combater isso aqui. Por que eu preciso combater? Olha o que diz pode ir para o próximo, por favor. Diga comigo, Senhor, Tu me sondas, diga, e me conheces. Aí é que está o problema, né? Sabe quando eu me sento, diga comigo, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe, conhece os meus pensamentos. Observas, diga, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por isso que eu sempre digo uma coisa, você quer acertar na vida? Para de tentar esconder as coisas de Deus. A coisa mais certa a você fazer é o seguinte, é rasgar o coração diante de Deus. Senhor, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou mentiroso, não adianta eu esconder do Senhor o que eu sou, eu preciso de ajuda, me ajuda a me libertar, me dê clareza para que eu possa enxergar o que eu não consigo enxergar. Me ajuda, meu Deus, me ajuda a me libertar do que está me matando. Ele me conhece, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu andar, Ele conhece os meus pensamentos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conhece toda. Eu nem falei, Ele já sabe o que eu vou falar. Isso é bom, tanto para o lado, tem o lado positivo disso e o lado negativo. Porque, olha que coisa linda, né? Tem coisas que
pensamento para Deus são palavras. Se você não sabe disso, pensamento para Deus são palavras. Sabia disso ou não? Só de você pensar são palavras. E chega um ponto, como disse, tem um lado positivo e um lado negativo. Chega um ponto que você pensou e você nem falou, Deus já está te respondendo, porque Deus sabe o que está dentro de você. É como uma oração que está dentro de você. Deus já sabe que você tem essa convicção. Você já sabe que você crê nisso. Deus já sabe que você crê. Assim como o negativo. Nem saiu pela tua boca, Deus já sabe, porque Deus já leu o teu pensamento, o teu sentimento. Ele já sabe. A palavra ainda nem saiu da boca, Ele já conhece. Por isso que é tão sério, volta o versículo, por favor. Por isso que é tão sério, eu preciso bloquear aqui, ó. Diga comigo, a palavra ainda nem chegou à minha boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, por isso que eu tenho que bloquear aqui, ó. Porque quando eu falei, primeiro passou por aqui. Não é verdade? Primeiro passou por aqui, eu pensei e aí falei. Eu criei, por isso falei. Como diz Coríntios, eu criei, por isso falei. Então, qual é a coisa mais correta? Senhor, não adianta esconder nada, Senhor. Eu sou orgulhoso, eu tenho sentimentos, eu não me alegro com a vitória dos outros, eu tenho a maior dificuldade para reconhecer que eu estou errado. Eu sou esse tipo de pessoa que eu estou mais preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito. É o que eu estou falando, né? Eu disse para a pessoa, essa semana ainda, eu disse para ela, se o dia que eu falei com você, você estivesse mais atenta ao que eu estou falando com você, o que eu tinha falado com você, do que com o que os outros estavam pensando, você teria se poupado de muita dor e muito sofrimento. Por quê? Eu estou preocupado mais com a minha imagem. Eu não estou preocupado como Deus está me vendo, eu estou preocupado como as pessoas estão me vendo. Essa é a desgraça da vida das pessoas. Essa é a ruína da sociedade. Porque vende imagem. Se as pessoas que vivem lá fora se preocupassem em viver de verdade e menos tentar mostrar, se elas fossem ao invés de tentar mostrar que é o que não é, seriam de verdade, a casa estaria na rocha e não na areia. Porque essa é uma realidade. É o que eu digo de vez em quando, né? Por que as pessoas quebram? Porque querem mostrar que são, que não são. Querem uma vida que não é para elas naquele momento. Não que não é para elas sempre, não é para elas naquele momento. Mas ela tem que mostrar que ela é. Quando a maior parte deveria se preocupar assim. O que Deus quer? O que Deus está trabalhando comigo? Porque se eu der a Deus o que Ele quer, eu vou ser promovido naturalmente. Eu vou ser honrado naturalmente. Senhor, como o Senhor me vê? Saul era um cara belíssimo, mas se via como medíocre. E agia como medíocre. As atitudes externas eram reflexo do seu interior. Por que eu digo, nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a nos ver como Ele nos vê? Porque quando as pessoas viam Davi como alguém insignificante, Deus via ele como um matador de gigantes, como um rei extraordinário. Quando as pessoas viam Abraão e Sara como um casal de idoso, que a vida estava terminando ali, que não tinha muito futuro, Deus os viu como pai de multidões. Você entendeu ou não? Como as pessoas os via como um casal de velho aposentado, o Senhor estava os vendo como pai de multidões. Quando o anjo chegou e olhou para Gideão, disse assim, Deus é contigo, guerreiro valente. Deus já via ele como um guerreiro valente, um guerreiro poderoso. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajude a me ver como o Senhor me vê, e enxergar o futuro que o Senhor tem para mim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Diga comigo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Olha, Senhor, vê se há algum caminho mau. É aquilo que a gente fala continuamente. Diga assim comigo, diga: Senhor, ilumina os pontos cegos. Diga: me ajuda a enxergar o que eu não enxergo. Sabe o que são os pontos cegos, né? Vai para o carro. Aquela coluna que tem aqui no para-brisa é um ponto cego. Aquela coluna que tem aqui, ó, na lateral, é um ponto cego. Você já viu quando você vai virar uma esquina assim, e às vezes o motociclista está bem na coluna, você não enxerga ele? Aquele é um ponto cego. Então, um ponto cego pode causar acidente. E a gente está cheio de ponto cego. Sabe o que são os pontos cegos? Aqueles que a gente não enxerga. Está agindo errado e não enxerga. E é onde pode acontecer as grandes tragédias na vida, os grandes erros. Então, eu preciso orar e pedir: Senhor, ilumina os meus pontos cegos. Me ajuda a ver. Eu aprendi uma coisa na vida. Eu não ignoro nada. Inclusive, o que está acontecendo comigo, tem uma coisa bloqueada, eu vou para Deus e falo assim: me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Que eu sei que o erro não está no Senhor. Me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Porque o erro não está no Senhor, o erro está em mim, eu sei disso. Então, só me ajuda a ver. Porque a palavra dele não falha. E se as coisas não estão acontecendo, não é culpa dele. Se algo está dando errado, não é culpa dele. E eu preciso saber para corrigir a rota. Eu não posso continuar na rota errada. Eu tenho que ajustar a rota para acertar. Quem há que possa, Salmo 19, quem há que possa discernir suas próprias faltas? Diga comigo: absolve-me das que me são ocultas. Senhor, me absolve daquelas que eu não consigo ver, mas me ajuda a ver aquilo que eu preciso ver. Também da soberba guarda o teu servo, quer dizer, do orgulho. Diga comigo: que ela não me domine. Já parou para pensar? Olha aqui, ó, você faz essa oração? Não, ninguém faz. Mas são orações que a gente precisa fazer. O salmista dizer assim: também da soberba guarda o teu servo. Guarda-me do orgulho, Senhor. Que ele não me domine. Que a soberba não me domine. Que a arrogância não me domine. Guarda-me, Senhor. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, diga comigo, e o meditar do meu coração. Então diga comigo: palavra e pensamentos. Porque meditar é pensamento. Palavra e pensamento. Que as palavras do meu coração e as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Espera aí, então eu preciso vigiar com o pensamento? Precisa. É por isso que eu aprendi uma coisa ao longo dos meus anos, e vou dizer isso para você com toda sinceridade, tá? Às vezes você olha uma pessoa, e tem gente que por falta de discernimento fala muito isso. Ah, mas o fulano vai na igreja, não sai da igreja. Ah, ele não vence. Porque não é vir na igreja. É mais do que isso. É você ser a igreja. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito. O Espírito habita em você. Esse é um lugar de adoração a Deus. Mas você é a igreja lá fora. As pessoas veem Cristo em você. Eu sou igreja lá fora. Eu não sou igreja só aqui. Eu sou Cristo lá fora. Eu sou o amor de Cristo lá fora. Eu sou a misericórdia de Cristo lá fora. Nós não podemos cometer o erro de Davi, que o profeta chega para ele e fala com ele sobre o erro dele, mas não conta o que é o erro dele. Traz o erro dele como uma história. Quando o profeta trouxe o erro, ele falou:
O que deve acontecer com essa pessoa? Ele vira e diz assim: esse cara tem que morrer. Ele tem que pagar 4 vezes mais o que lesou. Ele falou: pois bem, esse cara é você. Então para pensar, para os outros o cara tinha que morrer. O erro dos outros é gravíssimo, o nosso não, o nosso é leve. Está entendendo? O que os outros fazem é um absurdo, é terrível, mas o que eu faço não. Eu faço a mesma coisa, só que o meu tem justificativa, o dele não. O meu tem uma razão, o dele não. E essa colocação de Davi, por isso a Bíblia diz, né, eu falei sobre isso quarta-feira, diga comigo: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Quando a gente julga demais, nós colhemos pelaquilo que nós julgamos. Às vezes, como Deus nos dá a oportunidade de fazer uma observação, você vê que o profeta chegou para ele, contou a história, e a história era dele, mas não falou que era ele. E quando ele ouviu aquela história, ele falou: esse cara merece morrer. Então, no furor de Davi, ascendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessas, porque não se compadeceu. Então Natã disse: esse homem é você. Então está dada a sentença. Você viu? Talvez se ele tivesse dito: não, todo mundo erra, né? Todo mundo falha, talvez a sentença dele não teria sido pesada daquela forma. Mas ele disse: o cara precisa morrer. Ele não morreu, mas as 4 vezes foi. E dolorido. Então, o que Deus trabalha conosco? Para que haja uma excelência de caráter, para que haja uma excelência de espírito. Cristão não faz, vir à igreja não faz de você um cristão. Estar aqui nos cultos não faz de você um cristão. É a excelência de caráter, é quanto o Espírito está na tua vida. O Espírito dirige a tua vida. É isso que faz quanto de Cristo, quanto o Espírito tem de você, quanto Deus tem de você. Eu sempre digo uma coisa, gente, não se engane não. Às vezes as pessoas, eu sempre falo isso para todo mundo, chega aqui para mim e diz assim: ah, eu fiz um voto com Deus, se Deus me abençoar, eu dou 20%, 30%. Para com isso. Porque se você for cristão de verdade, você vai dar naturalmente, porque você sabe que Ele é a fonte. E a gente não compra Deus. Viu? A gente não compra, é tudo dele. É tudo dele. Se Ele quiser fazer de você bilionário, trilionário, Ele faz. Se Ele disser que você não vai sair do lugar, você não sai do lugar. Se Ele disser que você vai crescer, que você vai ser rico, Ele faz transferência de riqueza. Ele diz: é tudo meu, eu tiro de você e coloco para você. O que Ele precisa? Ele precisa de homens que realmente seja luz em meio às trevas. Ele precisa de pessoas que sejam luz e sal no mundo. É isso que Ele precisa. Que você seja luz lá fora. Porque aquele que é luz lá fora, o que Ele faz? Ele vai colocar numa posição de destaque. Naturalmente. Porque Ele mesmo diz que não há sentido você pegar uma lamparina e colocar debaixo ou debaixo do velador, esconder, colocar debaixo da cama. Não tem sentido. Vai colocar num lugar alto, que ilumina, que outros vejam. Entendeu? E o sal, ele preserva, ele traz sabor. Se o sal não salga, não serve para nada. Então, é o que eu sempre digo às pessoas. Você vê que às vezes a gente tem a nossa tendência ainda é muito negativa. Eu sempre digo para as pessoas, né, as pessoas dizem assim: ah, se Deus não me honrar, se eu não prosperar, se as pessoas não veem, o que vai? Vai envergonhar o nome do Senhor? Eu sempre digo: e quando você mente, quando você age com mau caratismo, também não envergonha o nome do Senhor? Não envergonha? Só o que te convém, que é conveniente, que envergonha o nome do Senhor?
né? Se Deus não me honrar, se Deus não me prosperar, o nome dele vai ser envergonhado. Ué, mas quando você também não dá exemplo, testemunho como cristão, você também está envergonhando o nome dele? Então é o que te favorece? Então, olha o quanto nós temos que ter honestidade de caráter, honestidade de espírito, ser verdadeiros por dentro, integridade, e é isso que Deus trabalha conosco. E quando nós desenvolvemos isso, é natural, a promoção ela vai vir, o crescimento ele virá, porque Deus quer honrar essas pessoas, Deus quer honrar os humildes, Deus quer honrar as pessoas que dependem. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção, diga comigo, enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Ou se eu mudar a tradução vai falar assim, Deus prosperou grandemente, tudo que fez prosperou. Quando Uzias se tornou poderoso, diga comigo, quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de o que levou a... Não é fácil lidar com sucesso não, querido. Não é fácil não. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo nos colocando no nosso lugar. O tempo todo. Você sabia? Imagine você, né? Eu sou uma pessoa que estou num lugar perigosíssimo. Hoje eu recebi um monte de testemunho. Chegou um monte de testemunho para mim. Pessoas que me acompanham, pessoas que escutou tal culto, pessoas que estavam numa reunião, pessoas que um dia ouviram uma pregação minha. Querido, eu preciso pegar isso e devolver tudo para Deus, porque eu não sou nada. Imagine se eu começo a tomar a glória para mim e achar que eu sou alguma coisa. Imagine o perigo. Perigo, que eu estou, né? Não, eu sou só o instrumento, eu sou só o canal. Porque se o Espírito, se ele retirar de mim, sobra nada. Outro dia não era ninguém. Não é verdade? Outro dia estava no fundo do poço. Já vem de uma origem negativa. Então, se não é a misericórdia dele, quando eu olho para a minha família, para os meus filhos, é mérito do Senhor, não é mérito meu não. Não é mérito meu não. Eu tive a minha parcela, o meu investimento, mas se Deus não trabalha, nada tinha entrado, nada tinha enraizado. Não é verdade? Nada. É mérito do Senhor. Por isso que eu agradeço a Ele todo o tempo. E peço ao Espírito Santo que me dê lucidez para eu não ficar tonto do dia para a noite, né? Porque você pode querer pegar a glória que não é sua, é dele, então eu preciso devolver, porque eu não posso pegar nada disso para mim, assim como você. Eu sou empreendedor, eu sou empresário, não é não, querido. Está cheio de gente que eu sempre pergunto para ele assim, o que aconteceu com você que teve tanto? Ficou burro, perdeu a capacidade de raciocinar, trabalhar? Não, perdeu a humildade, perdeu a oportunidade de dar a honra a quem é digno de honra. Porque direto você escuta uma pessoa que diz assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha tanto, faturava tanto por mês, eu tinha milhões, eu tinha carros, direto eu escuto isso. Aí eu falo assim, o que aconteceu? Como é que você perdeu a capacidade de pensar, de raciocinar, você ficou burro do dia para a noite? O que aconteceu com você? Eu falo, não, mas eu não entendo o que aconteceu então. Aí que está. Porque quando nós não damos honra a Ele, então Ele vai nos mostrar quem somos. Que não somos nada sem Ele. Está lá Nabucodonosor, depois de pastar, o homem mais poderoso da face da terra, depois de pastar, mais de 3 anos, como um animal, ele diz, a hora que voltou sua consciência, ele falou, agora eu honro, eu glorifico, eu exalto ao Deus dos céus, porque Ele é Deus nos céus e na terra, e eu não sou nada sem Ele. Toda a minha glória, todo o meu sucesso veio dEle. Mas ele teve que pastar para lembrar disso. Amém? Vou ver se eu falo sobre isso. Por esses dias vou ver se eu falo sobre isso. Quero pegar uma tradução bem caprichada de Nabucodonosor, porque tem umas traduções que é top, né? Mostrando realmente a hora que cai a ficha que ele não era nada, só porque ele era
o rei do império, né? Então, Deus mostrou que ele não era nada e nem ninguém. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Deus tem falado conosco essa semana. Orgulho. Esse sentimento não deve estar aí. Ele não deve te acompanhar. Esse sentimento é uma desgraça. É ruína. Trava a tua vida. Amarra a tua vida. Impede as suas vitórias. Vai impedir todo o propósito que Deus tem com você. Todos os versículos que eu li com você, o orgulho traz desgraça, o orgulho traz ruína, o orgulho traz vergonha. Como eu disse, esse primeiro estudo que eu trouxe aqui, foi alguém que eu disse que era orgulhoso, que não me ouviu naquele momento, não reconheceu. Inclusive ele fala que remoeu o que eu disse. Então foi preciso que uma série de coisas acontecesse, tudo se bloqueasse, travasse, e começa uma vergonha atrás da outra. E aí voltou a falar comigo. E eu falei, sabe por que Deus fez isso? Para tirar o orgulhoso de dentro de você. Porque Deus não tem isso para você. Os humildes são honrados, exaltados. Os orgulhosos são humilhados. Então vamos lá. Dificilmente admite seu erro, o orgulhoso. Errar eu, pedir desculpas, uma missão quase impossível. Não suporta pedir ajuda. Nunca tem a primeira atitude após uma briga. Sempre precisa provar que está certo. O orgulho ferido é uma ferida emocional. Não se arrepende em nada. Ou se arrepende, porque arrependimento, às vezes a pessoa fala assim, eu me arrependi. Não, arrependimento é mudança de direção. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso também dói, remorso você pode chorar, mas não muda. Daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Arrependimento é mudança. Sempre atribui a culpa ao outro. Orgulhoso se acha justo aos próprios olhos. Crítico busca falha nas pessoas, quando deveria buscar as suas próprias falhas. O orgulhoso, muitas vezes, é exageradamente independente ou autossuficiente. Tem que provar que está sempre certo. O orgulhoso reivindica tudo para si. Tem um espírito exigente e é muito preocupado com a sua reputação. Deseja ser servido. Deseja o sucesso a qualquer preço. A gente tem que ser, nós precisamos ser como o salmista. Se Deus conhece o meu levantar e o meu sentar, o meu andar, o meu caminhar, se Ele sabe quando eu deito, quando eu me levanto, se Ele conhece as palavras antes de sair da minha boca, então a coisa mais correta a se fazer é dizer assim, Senhor, não adianta eu esconder nada do Senhor. Eu sou inseguro, e a minha insegurança faz com que eu haja de forma errada. Eu sou orgulhoso, e o meu orgulho me faz agir de forma errada.
eu sou arrogante. Senhor, eu sou uma pessoa. Não é. Às vezes o orgulho é tão grande que até nos impede a reconhecer diante de Deus, ou tentar esconder de Deus o que nós não podemos esconder. Não adianta. Fala com Deus e diga: Senhor, eu não tenho que esconder nada, eu só preciso que o Senhor me ajude a me libertar. Eu não quero mais carregar esse sentimento dentro de mim. Eu não quero mais. Eu quero esse espírito que precede a honra. Humildade é igual a honra. Quanto mais humilde você for, mais honrado você será. Põe o orgulhoso para correr. Não deixa resquício de orgulho aí não. Não deixa. Sabe por quê? Às vezes a gente quer sustentar algo para que as pessoas não vejam, mas nós estamos falhando porque Deus está vendo e eu preciso da bênção de Deus para a minha vida. Se eu sou humilde, eu faço o que Deus aprova, Deus vai me honrar e todo mundo verá a honra, todo mundo verá a promoção. Nós precisamos. Hoje eu recebi um testemunho, até foi alguém daqui que mandou e sabe o que eu estou falando, de uma pessoa que disse assim para mim, mandando o testemunho para mim: eu era uma pessoa que eu tinha tantas feridas emocionais, tantas feridas abertas, até um dia que eu escutei o Senhor falar que cicatriz não dói, que cicatriz é um trauma curado, superado. E a partir daquele momento que eu ouvi aquilo, que cicatriz não dói, que cicatriz é um trauma curado, a partir daquele momento as feridas foram se fechando. A partir daquele momento eu fui sendo curada. Porque o diabo trabalha para nos manter aprisionados a ferimentos, a situações que o orgulho não nos deixa liberar perdão. O orgulho não nos deixa fazer as escolhas certas. E não só orgulho, a mágoa e tantos outros sentimentos que são semelhantes a esse. Querido, nós passamos muitas coisas na vida. Nós temos muitas feridas, fomos feridos de inúmeras formas, inúmeras vezes. Mas no livro de Jeremias diz: a sua ferida não é incurável? Eu cicatrizarei. E é aquela coisa linda, por quê? Porque a cicatriz é uma ferida curada, é um trauma superado. Isso é poderoso demais. Isso não tem mais poder sobre a tua vida, entende? Isso não tem mais poder sobre a tua vida. A gente passa por tantas coisas, tantas dores. Uma ferida pode ter sido aberta por uma traição. Uma ferida pode ter sido aberta por um abandono, por uma falência. Uma ferida pode ter sido aberta por algo que deu errado na sua vida e causou traumas, bloqueios. A
partir dali você tem medo e age sempre na defensiva, sempre. Ou talvez faz com que você seja até uma pessoa mais agressiva. Não. Deus cura as nossas feridas, cicatriza as nossas feridas. E é aquilo que nós sempre falamos, a cicatriz, ela fica uma marca. Cicatriz é uma marca que tem de uma ferida superada. Mas cicatriz não dói. Cicatriz, você pode cutucar, você pode bater, as pessoas podem cutucar, porque não dói. Está curado, está superado. E eu achei tão lindo hoje quando essa pessoa mandou essa mensagem para mim e diz: eu tinha muitas feridas, mas aquele dia eu escutei que o Senhor faria cicatrizar as feridas, e cicatriz não dói. Quando eu escutei o Senhor falar que cicatriz não dói, então ali eu fui curada, e ali começou a mudar a minha história. Não, o diabo quer nos manter orgulhosos, arrogantes, soberbos, cheios de mágoa, cheios de lixo. Não, não é lugar aí. Sentimentos como esse não é. Você não é depósito de lixo. Você não é depósito de lixo. Tira isso. Joga isso para fora. Deus, olha, o nosso Senhor disse: aprendei-vos de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, talvez você nem saiba tudo que você é, mas o que você sabe, fala para Deus. Fala: Senhor, não adianta eu esconder do Senhor o que o Senhor está vendo claramente. Não adianta eu esconder do Senhor que eu ainda carrego orgulho dentro de mim, que eu sou um orgulhoso. Não adianta carregar que eu sou um arrogante. Não adianta eu tentar esconder que eu ainda tenho sentimentos aqui dentro que eu não deveria estar carregando mais. Não adianta eu esconder que eu sou um soberbo. Não adianta eu esconder que eu sou mentiroso. Não adianta esconder que eu sou uma pessoa revoltada. Não adianta esconder, Senhor, não adianta esconder que eu tenho medo, que eu sou inseguro. Não adianta. Eu não estou aqui para esconder nada do Senhor. Eu estou aqui para dizer que eu sou e eu preciso de ajuda. Eu não quero ser mais. Eu quero a minha libertação. Eu quero a minha cura. Não adianta esconder que você é inconstante. Não adianta esconder que você é oscilante. Então diga a Ele: eu não vou esconder mais nada, mas eu preciso da minha libertação. Eu não quero mais cometer os mesmos erros. Eu não quero cometer mais as mesmas falhas. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero cair mais no mesmo buraco, Senhor. Chega. Chega de cair no mesmo buraco. Chega de abrir a mesma brecha para o diabo. Chega. Não abra mais a mesma brecha, fecha ela e diga a Ele: aqui você não entra mais, você não me pega mais nisso, você não me rouba mais nessa área. Chega, 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 porque eu estou botando um ponto final. A palavra está entrando, Senhor. A palavra está entrando. A palavra liberta. A palavra cura. A palavra liberta. A palavra regenera. A palavra fortalece. A palavra levanta. Deixa ela entrar. Deixa ela entrar. É noite de libertação. Não. A velha criatura, o velho homem não tem poder sobre mim. A velha personalidade não tem poder sobre mim. A velha natureza não tem poder sobre mim. Chega! Esse já está enterrado. Esse já está enterrado. Não. Sabe por quê?
Às vezes nós fomos feridos. Nós fomos feridos por algum instrumento do diabo. E aí nós começamos a fazer igualzinho. Nós começamos também a ferir, fazer vítimas. Tem gente que foi vítima e que não se deu conta que também faz vítimas. Não faça isso não. Não. O diabo, ele trabalha para deformar nossa personalidade, o nosso caráter, nosso emocional, para que a gente comece a fazer a mesma coisa com outros, adoecer outros, descontar em outros, fazer outras vítimas também. Mas nós não, nós fomos curados, e agora nós curamos, nós fomos curados, e agora nós somos instrumentos de cura. Você está entendendo ou não? Você é instrumento de cura. O que você passou só serve para uma coisa, só para experiência, para testemunho, e você ajudar outros, ajudar outras pessoas. Não deixa sentimentos que são demoníacos te escravizar. Demoníacos, não deixa. Não deixa. Seja livre. Uma pessoa livre, ela é livre internamente. Seja livre. Seja livre. Seja curado. Seja curado. Seja curado hoje. Seja curado. Se tinha ainda ferida que não fechou totalmente, ela vai ser fechada hoje, aqui e agora. Não vai ser simplesmente um processo de cicatrização, vai ser uma cauterização, tá? Uma cauterização, agora, em nome de Jesus. Não é só um processo de cicatrização, é uma cauterização. Já seca aí agora, em nome do Senhor Jesus. Isso não tem poder sobre você. Em nome de Jesus, você foi uma vítima que está curado. Você foi uma vítima do diabo, dos instrumentos do diabo, que Jesus te cura. E você agora ajuda a curar outros. Você é instrumento da cura de outros. Você é um instrumento para levar vida, cura a outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só diga essa palavra para mim. Diga: cicatriz não dói. Cicatriz não dói. Está curado. Está curado. Viu? Por que não dói? Está superado. Tem marca? Tem. Mas não dói. Não dói. Só tem uma marca de algo que foi superado. Olha para a cicatriz que você tem no seu corpo. Se você cutucar nela, você não vai sentir. Se você mexer nela, não vai sentir. Porque já foi superado isso aí. Então as internas, no seu emocional, no teu espírito, no teu coração, em nome de Jesus, seja curado. E que o orgulho não faça mais parte da tua vida. Tire isso da tua vida, de uma vez por todas. Chega, eu não serei mais uma pessoa orgulhosa. Senhor, me ajuda. Eu até hoje fui orgulhoso, até hoje eu fui arrogante, até hoje eu fui soberbo. Mas a partir de hoje, chega. Eu quero ter o Espírito na minha vida. Eu serei este, humilde e manso de coração. Eu serei como o Senhor. O teu Espírito vai dirigir a minha vida.
Aleluia. Receba a cura. Receba a cura. Receba. Receba a tua cura e a tua libertação. Não há mais lugar para insegurança. Não há mais lugar para o medo. Não há mais lugar para o orgulho. Não há mais lugar para a arrogância. Não há mais lugar para traumas. Não há mais lugar na tua vida. Seja totalmente curado agora. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja curado. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Liberta de uma vez. Arranca. E que ela sinta essa mudança hoje. Essa cauterização. Que ela sinta hoje essa cicatrização de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Receba vida. Receba saúde física. Saúde emocional. Receba em nome de Jesus. Receba. Saúde física, mental e emocional. Receba. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba. Receba o teu milagre. Receba a tua cura. Em nome de Jesus. Você é livre. Deus te chamou para a liberdade, não para ser escravo. Então seja livre. Livre. Você vai pensar, sentir e agir e colher os resultados certos. Receba. Receba. A palavra penetra onde nenhum psicólogo pode. A palavra penetra onde nenhum psiquiatra pode entrar. A palavra penetra onde a ciência e a medicina não pode chegar. Da divisa da alma e do espírito entre juntas e medulas, só ela pode penetrar aí. Que ela penetre no mais profundo. E que ela traga cura, vida, restauração, libertação. Seja livre, seja abençoado. Diga: eu sou um instrumento de cura. Talvez você foi ferido, mas agora você cura. Está entendendo? Você foi ferido. Você foi uma vítima. Agora você ajuda a curar vítimas. Nós não somos aqueles que fazem vítimas de vítimas. Nós fomos vítimas e agora nós fazemos vítimas. Não. Aquilo que nós não recebemos, nós damos. Entende? Porque nós recebemos de Cristo. A gente pode não ter recebido amor de quem nós gostaríamos de ter recebido, mas nós recebemos de Cristo. É tudo que nós precisamos. Agora nós damos. Às vezes não recebemos apoio. Não tivemos o exemplo que gostaríamos de ter. Mas agora nós recebemos de Cristo. Zerou a vida. Começou. E é isso que importa. Estamos recebendo de quem realmente importa. E agora podemos sermos instrumentos de cura, de libertação, de vida, de amor. Nós transmitimos o amor de Cristo. Nós transbordamos o amor de Cristo. Podemos não ter recebido o amor que gostaríamos de ter recebido de algumas pessoas que eram importantes para nós. Mas agora nós recebemos o de Cristo e nós exalamos, transbordamos esse amor. Isso é maravilhoso. Não é verdade?
Por isso nós amamos tanto. Recebemos tanto dele. Então nós amamos. Nós recebemos muito, então nós damos muito. Que a palavra penetre o teu espírito e teu coração. Que ela penetre na divisa da tua alma e do teu espírito. Entre juntas e medulas. Levanta a sua mão e receba a sua cura em nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida. E que Deus faça, complete a obra que Ele começou. Conclua na tua vida. Que Ele tem muito para você. Saia daqui hoje. Se você identificou esses pontos aí, põe isso para fora. Porque Ele está trabalhando. Porque Ele tem muito com você. E peça a Ele para te ajudar a enxergar ou vê-lo como Ele te vê. Ele te vê como Ele via Davi, um matador de gigantes e um grande rei. Ele te vê como Gideão, um guerreiro valente, poderoso. Ele te vê como Abraão, como pai de multidões, um vitorioso. Ele te vê como Sara, já curada, gerando filhos e mais filhos. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba essa unção, receba a tua cura, a tua libertação e saia daqui hoje abençoado em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga ao Senhor, diga: obrigado, Senhor, pelo que fez. Obrigado pela cura. Obrigado pela libertação. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Para Jesus, bem forte.